Olá pessoal de Desenho e Projeto para Computador, bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD 2015 2D. Como referência a gente vai utilizar esse arquivo, que é uma planta baixa em AutoCAD, a gente vai finalizar esta planta baixa. E a gente vai aprender então os comandos texto, área, bloco e achura. Vocês já estão com a planta desenhada as paredes e as portas, as janelas. E o primeiro comando, então, vai ser o comando texto. Primeira coisa, então, é atualizar a camada. Já que a gente vai fazer a camada texto, a gente vai selecionar aqui, então, que é a verde. Então, com a camada texto ativa, a gente vem na aba Home, no grupo Annotation, e a gente tem aqui o comando texto. A gente tem duas opções, que é Multiline ou Single Line. Se a gente clicar na primeira opção, Multiline, o cursor muda, né? Aparece então as letrinhas ABC, quer dizer que o comando multitexto está ativo. A gente clica com o botão esquerdo do mouse como se fosse fazer um retângulo. A gente faz um retângulo de tamanho qualquer, só clicar com o botão esquerdo para finalizar a criação de uma caixa de texto. Observem que o menu Ribbon que ele já mudou e aparecem várias opções para editar o texto que a gente ainda vai criar. Então, é uma caixa de texto, a gente pode digitar o que a gente quiser. O primeiro aqui é quarto. Depois que a gente digita, a gente pode novamente com o botão esquerdo do mouse selecionar aquilo que foi digitado. Vamos alterar a altura do texto bem nessa primeira caixa da barra de opções Style aqui. A gente vai determinar essa altura do texto de 0,2. Essa barra de ferramentas, a gente consegue editar o tamanho, a cor, o tipo de fonte, como se a gente estivesse utilizando um arquivo no Word. Então, a gente determina que dá Enter para poder finalizar o comando da altura. E a camada multitexto, a gente consegue fazer várias linhas de texto. Então, após digitar, se eu clico a tecla Enter, é como se eu iniciasse uma nova linha. Então, se vocês forem apertando aí a tecla Enter várias vezes, a gente está dando parágrafo, o programa vai para a próxima linha. A gente vai escrever tanto o nome do cômodo quanto a área. Então, a gente já digita aí a área. Observem que o tamanho é menor. Como esse tamanho é menor do que a legenda do quarto do nome, a gente vai trocar aqui essa altura para 0,12, tá? 0,12, dou Enter e finalizo o comando. Para sair é só clicar então com o botão esquerdo do mouse do lado de fora, tá? Assim que a gente finaliza o comando. Vamos aprender agora a segunda opção do comando texto. No mesmo lugar, agora a gente vai escolher o Single Line. Qual que é a diferença? Depois que a gente seleciona o Single Line, ao invés de fazer um retângulo, a gente clica com o botão esquerdo do mouse e puxa para baixo como se fosse uma linha. Atenção na barra de comandos, que ele pergunta, então, essa linha é a altura do texto. Depois ele pede para a gente especificar um ângulo de rotação, tá 0, a gente não quer esse texto rotacionado. Então, eu dou Enter e abre-se, então, uma caixa também de texto. Vamos fazer agora as legendas das esquadrias. Então, eu vou digitar J1. Se eu der Enter, ele só vai fazer mais uma linha e dou Enter de novo, a gente sai do comando. Então, diferentemente do Multiline, com o Single Line eu só consigo criar uma única linha. Só que com o Single Line, ao clicar para editar, a gente não entra num menu de edição. Então, para editar o Single Line, eu preciso estar com a barra de propriedades ativa. Para isso, a gente pode digitar Ctrl 1, tem que sair do comando texto. Se vocês clicarem na tela, então, Ctrl 1, vai abrir aqui uma barra de ferramentas, aqui uma janela de propriedades. Essa janela de propriedades, a gente controla todas as coisas do AutoCAD. Então, para editar a altura do texto, basta que eu clique no texto e aqui na barra de propriedades, eu consigo, então, alterar a altura do texto. A gente vem aqui na altura do texto e vai determinar, então, a altura para ser igual à altura da área, 0,12, Enter. Observe, então, que mudou de tamanho.
a gente pode usar aqui o comando mover, M-Enter, e colocar a legenda perto da esquadria que a gente quer desenhar. Beleza. Observando aqui na planta baixa, para fazer os níveis, a gente vai fazer uma bolinha de diâmetro 16 centímetros, tá? Raio 8 centímetros. Então, vocês só vão, ainda com a camada texto ativa, a gente vai usar aqui um círculo, centro, diâmetro. Vamos fazer aqui dentro do banheiro. E clica na tela, digita então o valor do diâmetro, 16 centímetros, então a gente vai digitar ponto 16, Enter. Depois que a gente está aqui com o círculo ativo, a gente vai fazer aqui então a linha do nível. Vamos deixar passar aqui 4 centímetros, ponto 04, Enter. Vocês vão fazer a mesma coisa na linha na vertical. Tá? Só usar o comando linha e estender a linha 4 centímetros na vertical e na horizontal, para cima e para baixo. Vamos usar aí com F8 ligado que vai ficar mais fácil. Prontinho. Usem a mesma legenda que vocês criaram para esquadria para fazer também o nível. Desliga o F8, coloca ele aqui em cima e é só editar usando aqui o arquivo de referência. Vamos então agora aprender o comando hatch, está na aba Home, no grupo Draw, no canto inferior direito. Com a setinha, ao clicar na setinha, a gente tem acesso a 3 comandos diferentes. Hatch, gradiente e boundary, que é fronteira. A gente vai usar o hatch. O hatch e o gradiente são praticamente a mesma coisa, só vão mudar o tipo de achura, né, o tipo de textura que a gente imprime no desenho. A gente pode clicar aqui ou digitar H-Enter. A gente vai pegar aqui a primeira opção, que é o sólido. E o AutoCAD 2015 ele dá um preview de como vai ficar o objeto depois que eu aplicar a textura. Então, a gente vai aplicar, copiando aqui o arquivo modelo, a gente vai clicar no superior esquerdo e no inferior direito. Para confirmar, é só dar Enter. Então, agora que a gente já fez a parte do quarto e a parte da legenda e a parte do nível, a gente pode, a partir aqui do arquivo de referência, replicar todas essas informações até chegar nesse nível. A única diferença é que as áreas vocês estão pegando no arquivo base, mas caso vocês precisassem calcular essa área, a gente pode utilizar o comando área, que fica também na aba Home, no grupo Utilities. E nessa setinha aqui que a gente tem acesso à distância, a gente também consegue mensurar a área. A gente clica aqui ou digita área, Enter. O comando área, a gente tem que determinar vários pontos para formar polígonos e o AutoCAD então calcula a área desses polígonos. Então, eu só clico aqui em volta de todos os polígonos, observem que vai criando uma máscara verde, de onde o programa tem calculado a área, e eu dou então Enter e ele calcula a área. A área aparece aqui embaixo, a gente tem que digitar. O AutoCAD não calcula e digita para a gente, infelizmente. Então, aparece aqui embaixo o valor da área e do perímetro, e a gente vem aqui e edita a camada texto para poder editar, então, a área. Vou fazer só mais uma vez aqui na sala, para a gente ver como que ele funciona com polígonos um pouco mais complexos, diferentes do retângulo puro. Então, se a gente vier aqui na sala, varrer a sala toda, todos os cantinhos, o AutoCAD vai calcular a área de todo o polígono. Observem que eu estou com o F3 ligado para facilitar a seleção dos cantos. Dou Enter e aparece aqui a área. Ela vai ser diferente do que está no arquivo padrão, porque não está sendo considerado o RAW. Calculem então a área para todos os cômodos e atualizem o desenho até chegar nessa etapa. Após finalizar toda essa parte de legenda, colocar nome nos quartos, nos cômodos, a gente vai então inserir os blocos para completar então
o mobiliário fixo dessa casa. Então, olhando aqui, tendo como referência o nosso arquivo, a gente vai inserir blocos. O comando fica aqui na aba Insert, então não é no Home, e é o primeiro ícone aqui que é Inserir bloco. Quando a gente clica na setinha, ele carrega vários dos blocos que já foram carregados no programa. Então, se vocês já carregaram algum, vai aparecer aqui. Se nunca carregaram, a gente vem aqui em More Options. A gente vai abrir um segundo quadrinho. A gente vem em Browse. Como é que funciona aí a biblioteca? Eu disponibilizei para vocês uma pasta de arquivos, biblioteca, com vários bloquinhos CAD. Esses bloquinhos, eles ficam em arquivos separados e a gente precisa incorporar esses arquivos para dentro do programa. Então, ele vai estar gravado em algum lugar dentro do seu computador. Mandei uma biblioteca com várias dessas pastas. Cada uma dessas pastas tem, então, bloquinhos. Se a gente clica aqui, a gente vê cada um dos blocos dentro de um arquivo separado, né? Então, a gente pode usar essa janela aqui, que é o Preview, para visualizar o bloco antes de incorporá-lo no arquivo, né? Então, vocês podem usar a setinha para baixo e vão passando, então, para visualizar o bloco antes de incorporar o bloco para dentro do arquivo que vocês estão desenhando. Então, quando a gente quer incorporar, a gente só seleciona aqui, vou pegar essa lava-roupa frontal. Vou selecionar e vou mandar abrir. Ele pede para escalar, vamos dar OK. Apareceu isso para mim porque eu já incorporei, tá? Dentro do meu programa, no de vocês não vai aparecer. E aí observem que é um bloquinho bem pequenininho, porque muitas vezes a escala não vai ser a mesma que a gente está usando para desenhar. Então, a gente usa o comando Scale para escalar o objeto que a gente está importando. Muitas vezes, ao importar um arquivo, ele vem numa camada diferente daquela que a gente está usando. Então, a gente pode vir aqui e trocar a camada para a camada Layout. Então, todos os bloquinhos a gente pode deixar, então, na camada Layout. A gente pode incorporar um a um, né, aqui usando o Insert, ou a gente pode abrir um arquivo que eu montei aqui para vocês, com os blocos CAD, que tem todos os arquivos também que a gente usa para resolver esse exercício. Então, abrindo um arquivo, a gente pode selecionar a ferramenta verde, dar Ctrl C. Uma dica que eu dou é que toda vez que vocês forem incorporar arquivos de outro arquivo, sempre passem isso para a camada 0, que é a camada padrão, para a gente não incorporar, além dos bloquinhos, também as propriedades dos bloquinhos. Então, passem sempre para a camada 0, Ctrl C, voltem lá no arquivo de vocês, vão passar aqui para a camada Layout e vamos dar Ctrl V. Já vão vir certinho, se não der certo aqui na camada, é só selecionar e colocar de novo Layout. E aí é só posicionar aí, usando as ferramentas mover, rotacionar, posicionar cada um dos bloquinhos até então vocês chegarem nessa versão. Para finalizar o desenho, está faltando então a demarcação das áreas molhadas, na área de serviço, cozinha, banheiro e varanda. Para isso a gente vai usar achuras. Então, a gente vai trocar a camada aqui, ao invés de layout, a gente vai usar achuras. Vamos voltar aqui, achuras ou H, Enter. E agora a gente pode usar, então, o net. Então, como está em ordem alfabética, eu vou passando até chegar na letra N, que é o que eu quero usar, o net. Observem aí que se eu passar o mouse em cima da área que eu quero que fique achurada, o AutoCAD dá um preview. Então, eu vou clicar na cozinha, vou clicar na área de serviço, ele pré-selecionando. E a gente pode achurar todas de uma única vez. Pronto, selecionei todos os que eu quero e então eu dou Enter. Se eu quiser editar, é só a gente clicar novamente que a barra de edição fica ativa. Eu consigo mexer no ângulo, no tamanho, que são as duas coisas que a gente vai mexer agora. Estou achando que esse piso está muito pequeno, então eu vou aumentar a escala de 1, vou digitar 2, Enter. Vejam aí que ele dobra de tamanho. Se eu quiser fazer um piso diagonal, a gente vem aqui e coloca ângulo de 45, Enter, e então ele troca. A gente pode, então, sempre mexer nesse tipo de coisa. O AutoCAD, ele agrupa
Pronto, a gente finalizou o desenho. Bom trabalho para vocês e até a próxima aula.